Abra comigo a sua Bíblia em Josué. Josué. A você, internauta que nos acompanha aí pela rede social, Deus abençoe a você de forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Josué, capítulo de número 1. Josué 1. Versículo de número 8. Josué capítulo de número 1, versículos de número 8 e 9. Glória a Deus. Convite em especial para quem está em casa nos acompanhando, que em nome do Senhor Jesus. A transmissão está direitinho aí? Está certinho? Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Bom, diz assim Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O 9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Diga: o Senhor é comigo, por onde quer que andares. Amém. Glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Tome seu assento, para a glória de Deus Pai. Quantos gostam de promessa, digam amém. É uma pergunta simples, mas é uma pergunta de muita importância. Para mim, não, para cada um de vocês. Nós estamos diante de um texto que fala sobre promessa. Nós estamos diante de um texto que fala de cumprimento de propósito. Nós estamos diante de um texto que fala acerca de algo que é triste, angustiante. Nós estamos diante de um texto que mostra a aflição de uma pessoa. E o texto, além de mostrar não só a aflição, mostra também a insegurança de uma pessoa. Mostra também medo. Do que eu estou falando? Do que o texto está falando? O capítulo de número 1 de Josué, partindo do texto em que nós lemos, no capítulo de número 1, versículo de número 8, a palavra vai fortalecer um homem chamado Josué. Por quê? Porque Josué
era uma pessoa que era muito íntima de Moisés. Josué, ele tinha algumas experiências de fé ao lado de Moisés. Ele viu muitas coisas. Só que um dia aconteceu uma situação que ele não estava imaginando que iria acontecer. Na verdade, todos sabem que vai acontecer, mas nunca imaginam o momento, o dia, a hora da morte. Ninguém sabe, ninguém entende. Vai tentar falar sobre isso, não tem argumento. Por quê? Porque é uma realidade. E essa realidade aconteceu agora na vida de Josué, uma pessoa que era íntima de Moisés. Deus, quando viu aquela situação, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de dois gumes. Penetra até juntas e medulas, alma e espírito, e está apto a discernir a intenção. O que pesa para Deus não é simplesmente o erro. O que pesa para Deus é a intenção do erro. Porque errar, todos erram. Fracassar, todos podem fracassar. Ter uma queda, todos estão sujeitos. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então o cair pode acontecer. A questão é, qual é a intenção que conduziu à queda? Essa é a questão. Por que você acha que não há perdão para o diabo? O que você entende sobre isso? É justamente por isso. Porque houve o perdão para a varoa? Porque houve o perdão para Adão? Porque não foram agentes do problema, foram induzidos ao pecado pela serpente. Não nasceu no coração dela e muito menos no coração dele de querer pecar. Não existia essa intenção. Então Deus pesa a intenção do coração. Houve a consequência? Sim. Tem a consequência? Tem. Mas houve o perdão. Qual é a situação aqui? Josué estava triste, abatido, cabisbaixo, desacreditado de Deus? Não, dele mesmo. Tem situações na vida que você desacredita até mesmo de você. A situação às vezes ela fica tão estranha, tão esquisita, tão obscuro ou escuro, o local, o ambiente, a cena, o momento, fica tão estranho que você passa a desacreditar em você, de você mesmo. E a pior coisa que tem não é desacreditar num projeto de Deus, porque acreditar até a pessoa acredita. A questão é, será que você acredita que Deus vai te conduzir até lá? Você já olha para você e já começa a ver um campo de impossibilidade. Não por Deus, porque Deus é eterno, mas por você. As coisas começam a ficar tão difíceis que você diz assim, isso não vai, eu acho que eu não mereço isso, eu acho que eu não vou conseguir, eu não tenho a capacidade, eu não tenho habilidades para isso. Ei, entenda uma coisa, Deus não vai fazer na tua vida pela sua habilidade. Deus não vai fazer na tua vida simplesmente pelo teu conhecimento. O conhecimento você precisa ter. Você precisa crescer na graça e no conhecimento. Mas não é por isso que Deus vai fazer. Não. Nenhum de nós merecíamos a salvação. Mas Deus olhou e falou assim, eu vou libertar do pecado. E aí ele desce, morre, é sepultado e ressurge com a autoridade da morte, que já não reina mais sobre a vida dos homens.
E aí Jesus disse assim: olha, aquele que está em mim nunca experimentará a morte, mas terá a luz da vida eterna. A principal morte não é a terrena, é a espiritual. Quantas pessoas neste exato momento, por não encontrarem mais uma visão naquilo que Deus já fez, já preparou, só falta agora o quê? Esta palavra de Josué gravar no coração. As pessoas olham a adversidade e, por olhar somente a adversidade, desistem. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção. Número 1, nós precisamos entender que existe a fé daquele que envia e existe a fé daquele que vai. Aquele que envia, ele já sabe do que já está preparado lá, porque ele já acessou no mundo espiritual aquilo que Deus estabeleceu. Quando você está vivendo uma palavra, andando na palavra, sendo glorificado ou glorificando o Senhor na palavra, a palavra diz que você não é vencedor, você é mais que vencedor. Não é somente vencedora, você é mais que vencedora. Em quem? Em Cristo Jesus. Então qual é a situação aqui? Josué agora entristecido, vem uma palavra que diz o seguinte: olha, você precisa de uma coisa. O que que é? Você precisa de uma bússola para te guiar. O que vai te guiar? O livro da lei. Você precisa meditar na palavra, porque esta palavra tem um propósito. Ela tem um propósito. Ela vai cuidar de fazer com você conforme tudo que está escrito. Se você meditar nesta palavra todos os dias, ler esta palavra, a dúvida acerca de muitas coisas vai sair, porque esta palavra, ela vai conduzir você num caminho de verdade, não de engano. Esta palavra, ela vai conduzir você dentro de um caminho que vai brilhar o propósito de Deus na tua vida, e você não vai ficar tonto e muito menos tonta. Esta palavra, ela tem o propósito de gerar luz para que você possa pisar. Você não vai andar no escuro. A pior coisa é um cego tentando guiar o outro cego. A Bíblia diz que ambos cairão num abismo. Uma pessoa que não ler esta palavra, que não tem a instrução desta palavra, vai diretamente para o abismo, porque ela fará você prosperar. A palavra, ela vai guiar você, vai fazer você prosperar em todo o seu caminho, e ela vai dar para você algo chamado prudência. Prudência. O que é isso? Quando você estiver em determinado ou em determinada situação, esta palavra vai ativar a tua mente e o teu espírito para que você perceba algo diferenciado que está próximo e faz você correr algum perigo. Coisas que estão de forma maliciosas acontecendo, que o diabo prepara, o Espírito de Deus, de forma prudente, vai despertar o teu espírito para que você não caia. Esta palavra, ela vai fazer isso. É isso que Deus está falando para Josué. Ela vai dar prudência para você, porque é o meu espírito que está revestindo a tua vida. E quando você tiver essa prudência, você vai andar em caminhos que eu vou te guiar. Por quê? Porque eu, o Senhor, te enviei.
Então não há dúvida sobre a tua vida. Deus enviou você. Não há dúvida sobre a tua vida. Deus tem vitória para você. Não há dúvidas sobre a tua vida. Deus tem levantado você. Não há dúvidas sobre a tua vida. Olhe para esta palavra, porque vai cumprir uma promessa sobrenatural na tua vida. Olhe para esta palavra. Esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor dos senhores é contigo. Deus te fará coisas sobrenaturais. E o que mais você precisa fazer? Porque a fé de quem envia já está ativa. Agora a fé daquele que vai, ela precisa estar na mesma visão. Porque nem sempre aquele que te enviou vai dizer para você como vai ser no percurso e no caminho. Você vai descobrir dando os seus passos. Você vai caminhar sem entender muita coisa, mas se você acreditar nesta palavra que está ministrada sobre a tua vida, se você ler esta palavra que vivifica você, se você ler esta palavra e entender que esta palavra te guarda, pode ter certeza, vai na fé daquele que te enviou, porque você vai alcançar grandes conquistas, vai chegar grandes coisas para você. Tende bom ânimo, mas antes disso, esforça-te. Não existe nada no mundo de graça que surja efeito. Não existe. Não existe nada de graça no mundo. Ah, a salvação é de graça. Não é. Primeiro que foi pago um alto preço, sangue. Segundo, você vai ter que rejeitar a ti mesmo. Então não é de graça. Porque tem coisas que você não vai fazer, não por você, mas por Cristo. E aí você olha aquela porção de amigo, pintando, bordando, e aí chama você. E aí você olha para aquilo e diz assim: não, essa roda de escarnecedores, o corpo, a carne, até diz assim: eu vou lá zoar um cara, vou lá zoar um pouco, vou lá dar pular umas fogueiras. Mas o espírito que está em você diz assim: não, você é santo, você é separado, você é lavado, você é remido no sangue do Cordeiro, você tem a marca da promessa em ti. Então você olha e diz assim: realmente eu não posso me associar àquilo que quebra princípios da palavra de Deus. Eu falei sobre isso na semana passada. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. E muitos estão entrando por lá. Sabe por quê? Porque não querem pagar o preço. Ah, mas tem que pagar o preço? Tem. A santificação. A Bíblia diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não tem jeito. Qual é a outra forma? Não tem. Não existe uma outra forma. A Bíblia diz assim, olha: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi até Jesus: mestre, Rabi, como é que é essa situação aí de salvação? Começou a perguntar. É preciso nascer da água e do Espírito. Ele arremete ao ventre da mãe. Ué, mas eu tenho que ir lá para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Não. É água e Espírito. É preciso ter, em outras palavras, uma nova natureza em Deus. Se nós não entendermos, assim como esta palavra está dizendo, com esforço e bom ânimo, que precisamos nos conectarmos todos os dias com a natureza de Cristo, vai ficar difícil.
Eu vou dizer uma coisa para você: tem muita gente indo para o inferno. Tem. Está indo no carrossel. Não é pouco, é muita gente. E se você chegar num leito de um hospital, a pessoa está lá nos últimos momentos de vida, minutos de vida. Tem pessoas que você até faz o apelo a ela, pergunta a ela se ela quer receber o favor de Deus, que é a salvação em Cristo. Muita gente ainda nega. É uma realidade? É uma realidade. Uma realidade. Agora, tem alguns que serão mais ou menos assim, como um ladrão da cruz. Não vai ter tempo de descer da cruz para se converter, para se trajar, colocar uma roupa decente, colocar um terno, colocar um bom tênis, um bom sapato. Não. Deus não está preocupado. A única preocupação dele é salvação. A questão é: será que estamos voltados para a mesma visão cristocêntrica do céu, salvação? Isto é o esforço e um bom ânimo. Porque o que eu quero para mim, eu também quero para o meu próximo. Há quanto tempo você tem falado, ou qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? O bem que eu quero, que eu recebi, eu preciso compartilhar. E agora, Josué, você precisa de uma coisa. O quê? Esforço, bom ânimo. Não precisa se espantar. O Senhor teu Deus é contigo, por onde você for. Por onde você for, você vai pisar na terra convicto daquilo que Deus já fez na tua vida. A questão é acreditar. Você precisa acreditar na fé daquele que te enviou, porque você já foi, já atendeu o chamado, já caminha no propósito. Agora é acreditar com os olhos da fé, com a visão profética, que aquilo que Deus preparou para você já está pronto e você está a caminho. Já está pronto, você está a caminho. Já está pronto, você vai tomar posse. Já está pronto, você vai entrar. Já está pronto, Deus estabeleceu. Já está pronto, a conquista é tua. Só que tem um detalhe. Um não, dois. Obstáculo e desafio. Obstáculos e desafios. Não tem jeito. Tudo aquilo que vem até você, tudo aquilo que as pessoas recebem gratuitamente, não gera valor. Nós estamos debaixo de uma cobertura de promessa. Nós estamos debaixo de uma palavra que nos garante a promessa. A questão é, para alcançarmos, tem os obstáculos. Você só precisa de uma coisa: esforçar e ter bom ânimo. Só isso. Quanto a obstáculos, os obstáculos cairão, porque não foi você que estabeleceu. Aquilo que Deus tem para você já está pronto. O obstáculo é somente obstáculo, faz parte do processo. E aí, vai desistir por um
obstáculo, ou por 2, ou por 3. Deus reuniu o povo e falou assim: olha, eu tenho uma terra preparada para vocês. Qual o nome da terra? Canaã. O que tem lá? Mana, leite e mel. Tem tâmara, tem mel. Tá tudo certo? Tudo certo. Eu, tão somente eu, como o Senhor, como Deus, além de ter preparado a terra, eu preparei a bonança lá dentro. Quer ver? Quero. Vai os espias. Foram e viram a bonança da terra. Já estava pronto. A questão é, voltaram dizendo assim: tem obstáculo. Qual obstáculo? Os gigantes. Mas quem prometeu? A questão não é o obstáculo, a questão é quem prometeu. A questão não é a dificuldade, a questão é quem prometeu. A questão é como vai ser, a questão é quem prometeu. Então comece a olhar, comece a entender, comece a ver, porque esforça-te, tem bom ânimo, porque Ele vai te dar. Esforça-te, tem bom ânimo, você vai chegar. Esforça-te, tem bom ânimo, porque Ele prometeu. Se Deus prometeu, não tem obstáculo, não tem desafio, não tem nada que possa impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir o milagre de Deus na tua vida. É para já, é para já, é para já, é para já. Gigante cai, obstáculo cai, porque nada fica de pé, obstáculo nenhum fica de pé diante da palavra liberada de Deus para a tua vida. Se você recebe esta palavra em nome do Senhor, glorifica bem alto para que o céu se manifeste em nome do Senhor Jesus. Fique sobre os teus pés para a glória do Senhor.